Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher na área, de novo para a nossa leitura. Está com a tua Bíblia? Está firme e forte com ela? Vamos lá nessa jornada maravilhosa? Aí ó, se você quer comprar essa Bíblia, vai lá, compra essa aqui, eu gostei muito dela, pelo tamanho dela. Ela é boa para, não para ficar levando para qualquer lugar, daí eu usaria aquela outra que eu deixo de lado, só que é uma versão que não é muito não é uma versão que eu gosto, mas a gente gosta muito dessa Nova Almeida atualizada. E também em vídeos passados eu falei que a gente gosta da ARA, tanto que eu confundi, eu não lembrei como é que era, mas é a Almeida Revista e Atualizada. E a gente gosta muito daquela versão, né, com relação ao estudo e também aquilo que ele passa, como é que é feita a tradução. Então a gente gosta muito dela. Então, estamos aqui com a nossa Bíblia nova, verdinha, gosto muito dessa capa, lindo. Ele tem até, no fundo aparece um 6 aqui. Vocês não vão conseguir ver. Deixa eu ver se aparece. Vamos lá. Essa luz aqui, será? Não, muito ruim. Mas compre lá, gostei dessa capa dura, eu convido você, vamos lá, estamos na nossa jornada. Hoje eu acho que nós vamos terminar 1 Samuel e daí amanhã nós vamos entrar em 2 Samuel, ok? Então, bora comigo nessa jornada. Que legal que você está aí. Vamos fazer a nossa leitura. Pegue seu chá, pegue seu café, pegue o que você quiser, para que a gente tenha esse tempo junto, né, falando sobre a palavra de Deus e também deixando que ela seja um alimento diário para nossas vidas, ok? Então nós estamos aí no 141 da nossa jornada, na nossa caminhada na palavra de Deus, caminhando todos os dias com o Senhor Jesus através da leitura. Então abra lá a sua Bíblia, compre a sua Bíblia para caminhar junto comigo, ou, eu não tenho, pastor. Então, sempre vou repetir, aqui embaixo na descrição eu coloco as passagens que estão sendo lidas no dia. Ok? Já está com a tua Bíblia aí? Bora lá. 1 Samuel 29, 1, 31 a 13. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afecá, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: manda esse homem embora para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças destes homens? Não é este aqui Davi, de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Viu como ecoou aquela canção que incomodou Saul? E até então estavam ouvindo. Assim diz o relato. Então Aquis chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nessa campanha. Porque não encontrei nenhum mal em você desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você. Portanto, agora, volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus.
Então Davi disse a Aquis: mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado nesse seu servo, desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com os seus servos que vieram com você. E ao se levantarem, logo que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, e ele e seus homens, para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Aconteceu que no terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tudo tinha sido queimado e que suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente os alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor de tão cansado que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passa, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Querititas e território de Judá, e o lado sul de Calebe, e o pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até o seu bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: esse é o despojo de Davi. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que de tão cansado que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente.
Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Olha só. Todos aqueles que eram perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi. Então tinha uma turminha ali, barra pesada. E eles não queriam compartilhar as coisas com aqueles que estavam cansados, ficaram mais para trás. Só que Davi disse algo. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque mesma parte que cabe aos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote, do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifmote, de Estemoa, de Racal, da cidade dos Jeramelitas e dos Queneus, de Orma, de Borazã, de Ataque, de Hebron e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e seus homens. Os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel fugiram da presença dos filisteus. Caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram de suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo de seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e seu corpo afixaram na muralha de Bet-Seã. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-Seã e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram por 7 dias. E aqui lemos o relato do fim de Saul, o seu governo e também dos filhos. Tá certo que todos têm que morrer, mas cumpriu-se aquilo que foi falado a respeito de Saul. E agora nós veremos o período em que Davi vai ser coroado rei e nós veremos a história das lutas, dos desafios de Davi nos próximos dias. João 11, 55, 12, 19.
Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos naquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: "O que vocês acham? Ele não virá à festa?" Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: "Por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres?" Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: "Deixe-a, que ela guarde isso para o dia de seu sepultamento, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão." Uma numerosa multidão de judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, chamando: "Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel." E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: "Não tema, filha de Sião, e eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta." Seus discípulos e os principais não compreenderam isso, mas também Jesus foi glorificado. Então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também que tinham feito isto com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também, a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: "Vocês podem ver que não estão conseguindo nada? Eis que o mundo vai atrás dele." É o que eu digo. Aonde Jesus está, a multidão vai atrás. Se você quer ser ouvido, tenha um relacionamento com Jesus, que as pessoas vão atender, vão ouvir você, porque eles não vão atrás de você, eles vão atrás de Jesus que está em você. E a multidão seguia Jesus. E é isso que nós temos que viver. A nossa vida tem que ser para Ele. Gálatas 2:20 diz: "Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim." Isso que importa. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos e nós compreendemos isso. Um relacionamento com Cristo. E assim nós compartilhamos. E assim existe a roda falar do amor de Deus. Porque aquilo que nós falarmos no Espírito, ninguém vai poder conter. Aquilo que Deus efetuar através de nós, ninguém pode conter. Salmo 118, 1:18. "Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu.
e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. E que é que alguém pode fazer? O Senhor está comigo para me ajudar, pois isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força e o meu cântico, porém Ele me salvou. Nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva. A mão do Senhor faz proezas, não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Provérbios 15, 24, 26. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas a palavra bondosas lhes são aprazíveis. Dito isso tudo, terminamos aí a nossa leitura de dia 141. Vamos lá? Aí, ó. Devagarzinho a gente vai chegando na metade. Não tem nem comentário. É assim, é até a última página aqui, 31 de dezembro, para que possamos ler a palavra de Deus inteira. Então foi lá, dia 141. Eu não digo qual dia é hoje, porque não tem sentido nenhum. Você precisa ler conforme você pode iniciar a hora que você quiser essa leitura. E que realmente seja divulgado, né, a importância da leitura da palavra de Deus. Isso é uma das coisas mais importantes. Eu falo que existe uma tríade de um relacionamento com Cristo, e isso reflete que é a leitura da palavra, a oração e o jejum. Com isso, nós temos uma caminhada com Cristo, um fortalecimento com o Senhor. E a leitura, eu digo para vocês, ela tem que ser diária, porque nós também comemos todos os dias. A palavra de Deus deve ser a mesma coisa. Dito isso, eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, não perca, dá o like, engaje junto conosco, para que o YouTube entenda que isso daqui é relevante. Nós lermos a Bíblia todos os dias. Entrarmos com esse conteúdo na internet é muito importante para que Jesus seja conhecido. Ok? Deus abençoe você, eu espero você na leitura de amanhã.